Olá, pessoal, tudo bem? Então, como prometido, eu vou compartilhar com vocês algo que mudou drasticamente a minha vida, tanto na minha vida pessoal, ok, quanto no meio acadêmico, né, que foi o momento onde eu descobri algo que fez realmente mudança na minha vida, ok? Então, você está preparado? Então, eu vou contar para vocês hoje três, ok, de 6 leis que fizeram com que os meus resultados mudassem drasticamente, ok? Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que durante o meu mestrado, até meados do meu doutorado, ali aproximadamente março de 2015, foi o momento que eu descobri, né, isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, ok? Então, não sei se você sabe da minha história, mas durante a minha jornada acadêmica eu vivi grandes desafios, grandes problemas, tá? Para ser sincero, foi a época mais difícil da minha vida, tá? Quem é meu aluno sabe, realmente foi o momento mais difícil da minha vida. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês me ajudou nessa minha trajetória, né? Me ajudou a passar por esse momento, me ajudou a mudar literalmente a minha vida. Então, pessoal, naquela época, lá em meados de 2015, de 2012 até 2015, que foi esse período, né, de mestrado e metade do doutorado, eu vivi um momento de um misto de vários sentimentos. Confesso para vocês que é até difícil de eu dizer assim exatamente o que é que eu sentia em um determinado momento, porque era um misto, então o tempo todo eu tinha vários sentimentos ali expressos. Então era comum, gente, no meu dia, eu estar em um determinado momento extremamente ansioso, e aí em outro momento eu estar extremamente estressado, reativo a tudo que me acontecia, e em alguns momentos eu tinha até comportamentos depressivos, ok? Então, para você ter ideia, nessa época, eu lembro até de um dia que a minha esposa me levou num psiquiatra. E ele passou remédio, eu precisei por um tempo tomar remédio tarja preta. Só para você ter ideia do quão desafiante foi para mim aquele momento. Então, naquela época, tudo que acontecia comigo era motivo para me tirar do sério, ok? Então, gente, fazer mestrado, doutorado, tá longe de ser algo fácil, certo? Mas para mim, naquela época, era mais difícil. Pelo menos aqui, ó, pelo menos na minha cabeça. Eu vivia literalmente um momento de revolta. Eu era revoltado com tudo à minha volta, sabe? Então, tudo que me acontecia ao meu redor, né, fazia com que eu me revoltasse e, como consequência, ainda fazia com que eu buscasse um culpado para justificar os acontecimentos que tinham lá no meu dia a dia, ok? Então, para mim, tudo que acontecia era culpa do programa de pós-graduação, era culpa dos professores, era culpa da universidade, era culpa da falta de recursos que não tinha. Então, na minha cabeça, o problema não era comigo. Consequentemente, gente, se na minha cabeça o problema não era comigo, o problema era com quem? Com os outros. E aí, se o problema era com os outros, eu não precisava melhorar. Afinal, o problema era sempre quem? Os outros. E aí, eu vivi esse momento, né, esses quase 3 anos aí, onde todos os problemas eram os outros, os outros, os outros. Até o momento que eu li um livro, tá? E o livro ele tinha um capítulo onde o nome do capítulo se chamava Autoresponsabilidade. E ao começar a ler esse livro, Autoresponsabilidade, eu me deparei exatamente com a seguinte frase de Paulo Vieira: autorresponsabilidade é a crença, é a certeza absoluta que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, você é o único que poderá mudá-la. E, gente, confesso para vocês, inicialmente essa frase ela soou para mim como um soco no estômago. E aí eu comecei a me questionar, como assim? Eu, culpado pela vida que tenho levado? O culpado é a pós-graduação, é os professores, é a universidade, é a falta de recursos, é o mundo. Tudo era, a culpa era de todo mundo, menos minha. Eu não sou culpado de nada. E aí, gente, ao dar continuidade à leitura desse livro, eu comecei a entender que ali, por trás daquelas poucas linhas, havia um conteúdo extremamente valioso, tá? Por trás daquelas linhas. O que foi que eu aprendi dessas frases, né, que eu acabei de falar para vocês?
é que cada acontecimento na minha vida é apenas um acontecimento. Mas o que eu faço com aquilo que me acontece é exatamente o que vai fazer a diferença na minha vida. Então, eu não consigo controlar, gente, o que é externo a mim. Porém, eu posso controlar o quê? O que eu sinto. Eu posso controlar os meus sentimentos. E aí, ao dar continuidade na leitura desse livro, eu percebi que eu sempre me colocava no papel de vítima quando algo me acontecia. E aí, eu sempre focava naquilo que eu não tinha controle. Você conhece alguém que vive assim, que vive focando naquilo que não tem controle? Pois é, eu era exatamente essa pessoa. Então, eu me lembro, gente, que em alguns momentos, um determinado professor, ele chegou a dar uma bronca na nossa turma porque um aluno chegou atrasado. Tipo, o aluno chegou atrasado uns 5 minutos, mais ou menos, e foi motivo para um sermão de mais de 20 minutos. E aí, na minha cabeça, assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu acabava ouvindo tudo aquilo, e, gente, qual o problema? Eu internalizava tudo aquilo que o professor falava. E aí, consequentemente, eu achava que o professor era chato, que ele era sem noção, que ele não precisava falar tudo aquilo para todo mundo. E aí, na minha cabeça, todos os problemas eram os outros, né? E aí, consequentemente, acabava, gente, nutrindo sentimentos ruins, tá? Em relação àquela situação, mesmo eu não tendo sido responsável por aquele acontecimento. E esse aí que eu falei foi apenas um dos casos, tá, gente? Na época de uma sucessão de acontecimentos, tá? Foram vários acontecimentos que me fizeram literalmente ir até o fundo do poço, ok? Literalmente, eu cheguei emocionalmente ao fundo do poço. Consequentemente, gente, como os meus sentimentos estavam extremamente abalados, né? Não eram os melhores sentimentos para o momento, eu precisava me esforçar 2, 3, 4 vezes mais para conseguir ter um bom resultado. Tinha que me esforçar muito, gente. Eu me esforçava pra caramba. Afinal, né, como eu emocionalmente não estava bem, a minha produtividade, consequentemente, estava indo por água abaixo. E aí, diante de tudo aquilo, né, hoje eu penso o seguinte: alguns acontecimentos realmente não precisavam ter acontecido. Tá? Alguns acontecimentos foram literalmente bem maiores do que o que precisariam ser para a época. Mas mesmo assim, hoje, eu entendendo a autorresponsabilidade, eu entendo que eu poderia ter escolhido os sentimentos que eu ia nutrir em relação àqueles acontecimentos. Porém, o que foi que aconteceu? Foi exatamente quando eu entendi que eu não tinha o controle do que os outros estavam fazendo. Consequentemente, eu tinha controle de quem? De mim, gente. Eu poderia ter o controle dos meus sentimentos. Eu poderia começar a nutrir sentimentos a tudo que vinha à minha volta. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei literalmente a virar o jogo, tá? Então, além de entender que eu sou o responsável pelos meus sentimentos, eu entendi que o meu resultado só dependia de mim. Não dependia de professor, não dependia da pós-graduação e não dependia das coisas que eu vivia naquela época. E aí, o livro me mostrou as leis da autorresponsabilidade, né? Que é exatamente as leis que eu vou falar para você agora, ok? Então, a partir dessas 3 leis, das 6 foram para mim as 3 principais, eu comecei a literalmente mudar o jogo. Então, quais leis são essas? Tá? Então, uma das leis é, eu entendi que se fosse para me fazer de vítima, eu poderia me fazer de vencedor. A outra lei, eu aprendi que se eu fosse justificar meus erros, eu poderia aprender com eles. E a terceira lei, eu entendi e aprendi que se fosse para eu buscar culpados, eu poderia buscar solução. Gente, parece simples, mas essas 3 frases foram responsáveis por mudar grandes coisas na minha vida. E a partir disso, gente, os meus resultados começaram a mudar e eu comecei a aplicar a autorresponsabilidade tanto na minha vida acadêmica quanto na minha vida pessoal, ok? E aí, quando o resultado, a partir desse momento, né, a partir do momento que eu entendi isso, quando ele não era satisfatório, então, por exemplo, eu parei quando na minha pós-graduação a nota era A, B, C e D.
Então, quando a minha nota era B, eu comecei a entender o seguinte: gente, a culpa não é do professor, tá? Não é porque ele fez uma prova mais difícil que a culpa era dele, tá? Eu poderia começar a me fazer uma pergunta: o que é que eu posso fazer diferente que vai fazer com que o meu desempenho mude da próxima vez? Então, por exemplo, quando faltava algum recurso para algum experimento, do lugar de eu reclamar, o que é que eu fazia? Eu comecei a me questionar: será que existe um outro modelo experimental que seja viável, que eu possa fazer com um recurso a menos? Ou será que existe alguma pessoa que eu posso fazer um teste, esse teste que eu iria fazer, e essa pessoa pode ser uma parceria para mim? Então, no lugar de ficar reclamando das situações, eu comecei a buscar o que, gente? Solução. E aí essas coisas começaram a fluir na minha vida. E aí meus resultados começaram a mudar e, consequentemente, as minhas emoções. Faz sentido para você? Se sim, deixe um comentário, porque eu vou ficar extremamente grato e feliz em te ouvir. Até mais, pessoal. O que eu queria compartilhar com vocês era isso. Um forte, forte abraço.